Fala pessoal, seja bem-vindo mais uma vez, você que está nos ouvindo ou vai assistir mais tarde esse podcast. Estamos nós aqui novamente, Diego que vos fala, pastor Wellington, pastor Juliano, e vamos continuar o nosso bate-papo aqui com assuntos que percorrem nossas igrejas, né? Em especial nossa igreja Joy. Hoje nós estamos com um cenário novo, a equipe trabalhou fortemente nisso e a gente está muito feliz, espero que você goste também. Pastor Wellington, seja bem-vindo mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Sempre um prazer. Pastor Juliano, o sentimento é o mesmo. Muito bom. Muito bom. Pessoal, hoje nós vamos ter um bate-papo muito legal. Semana passada falamos sobre batismo, todos os assuntos que giravam em torno do batismo, e hoje nós vamos falar sobre presbíteros e diáconos. Isso é muito legal, né, pastores? Em especial a Joy, que estava no momento que semana passada nós apresentamos os candidatos para os futuros presbíteros e futuros diáconos. E esse é um assunto que também tem dentro da igreja, por mais que as pessoas já estejam dentro da igreja, é difícil de entender exatamente a função de cada um. Então, hoje eu gostaria de trazer esse assunto, e vamos começar então já com o pé direito com a primeira pergunta, que é: o que a Bíblia diz sobre os presbíteros e diáconos? Pastor Wellington, quer começar? A Bíblia fala sobre presbíteros e diáconos no sentido de que são ofícios que essas pessoas ocupam para edificar a igreja. Então, a Bíblia diz, por exemplo, que no livro de Atos, eu acredito que eu vou ler com os irmãos, no livro de Atos, capítulo 6, a partir do versículo 1, a Bíblia diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano, e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Então, basicamente, a Bíblia diz aqui que a igreja, nesse momento aqui, ela era uma igreja que tinha basicamente 2 grupos que tinham falas diferentes, ou seja, os hebreus aqui falando aramaico, e existiam outros judeus ou outros hebreus que eram da diáspora, que não moravam ali, que falavam o grego, e por uma questão linguística, um grupo, no caso das viúvas dos gregos, se sentiram desprezados ou em segundo plano, porque eles estavam literalmente distribuindo comida. É uma espécie de cesta básica, uma assistência social da igreja. E chegaram para os apóstolos e falaram: nós temos esse problema. E eles disseram o seguinte: nós fomos chamados para, basicamente, ministrar a palavra de Deus e orar. Então nós vamos separar 7 homens para que eles possam cuidar dessa função, deixando então que os apóstolos pudessem focar naquilo para o qual eles foram chamados, que era a pregação da palavra e o ministério da oração. Aqui nós temos basicamente, vamos dizer assim, uma espécie de instituição dos diáconos, mas você comentou também sobre os presbíteros, aí eu passo a bola para o Juliano para ele comentar sobre presbíteros. Eu acho, pegando o gancho aí Claro. da parte dos diáconos, eu acho que os diáconos tiveram um papel assim, preponderante para a continuidade da missão de Deus naquele período, né? Quando o texto que o pastor Wellington leu fala de um conflito que teve, né, na igreja primitiva, isso já desconstrói aquela visão romantizada que a gente tem da igreja primitiva. Não, nós temos que voltar aos dias da igreja primitiva como se fosse uma igreja sem erro, sem pecado, sem problema. Não era. Era uma igreja com problemas. Então, houve uma divisão no meio da igreja. E a diaconia emergiu nesse contexto. Num contexto onde a palavra estava crescendo, houve uma confusão, desunião, e aí os diáconos são instituídos, né? Instituídos para preservar, dentre outras coisas, a unidade da igreja. Perfeito. Então, isso é uma coisa muito importante. Se vocês derem uma lida no capítulo, no versículo 7 desse mesmo capítulo, ele começa falando que a palavra de Deus estava crescendo, né, no caso, né? Como crescesse o número dos discípulos. É isso que diz. É isso que diz. E aí tem a confusão, tem o conflito, tem o problema. Os diáconos são instituídos
são nomeados. E aí no final do capítulo não, né? Mas no final desse trecho, dessa perícope, no versículo 7, diz assim: assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Então, veja só, capítulo 6 começa falando que os discípulos estavam crescendo, e no final os discípulos estavam crescendo, mas no meio disso tem a instituição da diaconia, para ver como a diaconia tem um grau de importância muito grande no meio da igreja, sobretudo, eu acredito, para preservar a unidade da igreja, né? Sobre os presbíteros, eu citaria aqui o texto, que para mim é uma prova de que a igreja precisa de presbíteros e de que a instituição de presbíteros é bíblica, que está lá em Tito, capítulo 1, versículo 5 em diante, mas só o comecinho aqui, quando Paulo diz a Tito, né? Eu te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, e como eu te mandei, estabelecesses presbíteros em cada cidade. Então, qual era a estratégia de Paulo? A gente estava conversando até aqui nos bastidores, né? A estratégia dele, assim, estratégia não, né? Qual era o chamado? Fazer discípulos, foi o que Jesus falou para a gente fazer. Mas qual é a melhor forma da gente fazer discípulos a longo prazo e nutri-los na fé? Plantando igrejas. Então, Paulo pregava o evangelho nas cidades, ele plantava igrejas, ele reunia esses novos convertidos em grupo, ele plantava igrejas e ele instituiu uma liderança para essa igreja e ia para outros lugares, né? Então, nós vemos aqui em Tito uma prova de que presbíteros são... A instituição de presbíteros é uma prática bíblica importantíssima também, né? Muito legal. E só para fazer inveja para o pessoal que está de casa, meus irmãos, se o podcast aqui é muito bacana de ver e assistir, vocês não têm noção nos bastidores. Esses dois conversando aqui, eu nem me manifesto, porque é um aprendizado total. Acreditem. Pastor, muito legal. Pastores, o que vocês disseram. Então a gente percebe que a função do presbítero e do diácono são diferentes. Mas vamos sair da igreja primitiva e vamos trazer para a realidade. Então, qual é a função do presbítero e do diácono na igreja? Por exemplo, na Joy. Qual é a função deles aqui dentro? Se for pegar o gancho, por exemplo, dos diáconos, eu comecei falando sobre os diáconos, deixa eu falar sobre os diáconos. Só para fazer a aplicação. Os diáconos foram instituídos para que eles cuidassem, por exemplo, da divisão da assistência social, dos alimentos para famílias necessitadas. Então, vamos trazer uma aplicação para o nosso momento atual. O cuidado, por exemplo, a manutenção da igreja são algumas das funções, por exemplo, dos diáconos. Então, de maneira prática, nós temos, por exemplo, aqui uma excelente equipe de acolhimento, mas em muitas igrejas, por exemplo, os diáconos eles estão nas portas. São os diáconos, por exemplo, que ajudam os irmãos a estacionar o carro num dia, por exemplo, que tem mais pessoas ou está faltando vaga. É esse mesmo diácono que, por vezes, ele vai olhar se não tem ninguém tentando, por exemplo, quebrar um carro, ele tem esse cuidado. O diácono, ele vê, por exemplo, está faltando água no bebedouro da igreja. Então, assim, vocês podem ver nesses exemplos que eu dei, são pessoas que trabalham para a manutenção da igreja, servindo a igreja nas suas inúmeras e mais diversas necessidades. Eu poderia dizer, então, que o diácono cuidaria da parte mais material da igreja, e eu posso dizer que o presbítero estaria relacionado com a parte espiritual, ou não tem essa relação? Não, perfeito, perfeito. Assim, quando a gente fala da parte espiritual, da função do presbítero, a gente está dizendo que o presbítero é um pastor. Uhum. Então, biblicamente falando, não há diferença na função de um presbítero para um pastor. O pastor é um presbítero. Inclusive, o termo, né, que Paulo usa ali no texto que eu citei para você, né, estabelecer esses presbíteros, né, Timóteo, quando Paulo escreve para Timóteo, capítulo 3, ele fala do bispo, mas o termo no grego é presbíteros também. Então, a função do presbítero é uma função pastoral, de cuidado pastoral, que envolve ensino, educação na palavra, discipulado, aconselhamento, visitação. Então, ele é quem cuida do rebanho, espiritualmente falando. Não que o trabalho do diácono não seja espiritual, né? A gente tem que tomar cuidado para fazer essa dualidade.
dicotomia entre o que é espiritual, o que é material. Não, tudo é espiritual. Mas o presbítero tem a prerrogativa da pregação, do aconselhamento, do cuidado pastoral, né? Enquanto o diácono tem também a questão espiritual, ele pode aconselhar, ele pode visitar, cuida dos mais necessitados, mas inclui também a administração predial, digamos assim. Perfeito. É ele zelar para que o momento do culto seja um momento em que não haja ruídos, de modo que Deus seja exaltado da melhor forma possível, com o nosso melhor e com toda excelência, né? Maravilha. Eu estava pensando aqui que logo no início eu comentei que a Joy está justamente nesse processo, né, a nossa igreja, de apresentar os candidatos, e as eleições estão muito breves, né? Está muito breve, perdão. Pastores, qual a importância então da aprovação da comunidade na eleição do diácono e do presbítero? O quão importante, para que as pessoas entendam que não é simplesmente votar, mas qual a importância que a comunidade tem na eleição desses diáconos e desses presbíteros? É muito importante por vários motivos. Primeiro, foi algo que Deus instituiu. Então, primeiro ponto, nós somos uma igreja bíblica centrada na palavra de Deus, em um dos pontos da Reforma Protestante, né, o sola escritura, somente a escritura, a Bíblia. Então, primeiro, Deus instituiu esses cargos, essas funções, para um andamento sadio, equilibrado, por exemplo, da igreja. Então, primeira coisa, Deus ele estabelece dons aos homens, ou seja, não é simplesmente, ou seja, a pessoa chamada ao presbiterato ou chamado ao diaconato, ela também tem que ter uma identificação com aquela função, ou seja, de ser um dom que Deus deu para ele. Então, é muito importante, por quê? Porque a igreja precisa dessas pessoas e a igreja precisa reconhecer que essas pessoas estão nas suas funções adequadas. Uhum. Eu não sei se ficou claro. Claro, perfeitamente. Sim. E o dom, ele não é dado pela igreja. Então, a vocação precede a validação da igreja. Mas é importante que a igreja reconheça a vocação. Então, uma coisa é eu dizer, eu sei cantar. Uma outra coisa é a igreja reconhecer que eu tenho esse talento, ou eu tenho esse dom. Então, uma das maiores demonstrações de que você tem um dom é quando você é validado pela igreja. Então, a validação da igreja é importante. Quando a gente vê a escolha de presbíteros e diáconos, ela é feita e referendada pela comunidade. Inclusive, a Bíblia estabelece critérios ou características, sobretudo morais, a partir das quais a igreja elege os seus líderes. Então, Paulo ele estabelece uma lista de recomendações. O bispo, o presbítero tem que ter essas qualidades, o diácono tem que ter essas qualidades, e quem vai ver essas qualidades e reconhecê-las é a comunidade. Então, é de extrema importância que a comunidade valide os seus líderes e valide os dons que eles possuem. Há um casamento nesse sentido do que você falou, né, Juliana? Há um casamento. A pessoa sabe que tem um dom e ela olha para a igreja e a igreja vê o dom. Então ela fala, não é algo da minha cabeça, de fato aconteceu. É isso que eu acredito que Deus me deu e tem uma confirmação da igreja. Perfeito, caso perfeito. Exato. E se nós pensarmos esses candidatos que estão se preparando para ser futuros presbíteros ou futuros diáconos, eles poderiam pensar, ou nós podemos pensar, que isso é um pré-requisito para ser pastor? E se caso sim ou não, eu pergunto, vocês já foram presbíteros, já foram diáconos durante a vida de vocês? Eu nunca fui. Nem diácono, nem presbítero. Assim, hoje sou presbítero dentro do conceito bíblico, né? Pastor, mas eu não tive uma experiência anterior à minha ordenação ao ministério pastoral. Antes de eu responder, talvez deixar um pouco mais claro para os irmãos do que também o Juliano falou. Na Bíblia, bispo, pastor e presbítero, sim, é a mesma coisa, né? É. Embora talvez por influência de alguma tradição cristã, a gente costuma às vezes ver um bispo, para alguns, como se fosse acima de um pastor, mas terminologicamente falando, nós estamos falando da mesma função.
Em relação à pergunta, eu vim de uma tradição em que, por exemplo, um pastor geralmente ele é um diácono, depois do diácono ele se torna um presbítero e depois do presbítero não necessariamente evangelista ou depois pastor. A minha experiência foi muito boa no sentido de que você aprende a lidar com os irmãos, por exemplo. Eu lembro que eu ficava na porta, então se chegou alguém, você tem que olhar, aquela pessoa está com boas intenções ou más intenções com relação à igreja. Se, por exemplo, o pastor está ministrando e de repente acaba a bateria do microfone, você sabe que é sua função, onde que está, e buscar, enfim, um instrumento, ou até mesmo coisas que acontecem na igreja. Às vezes, por exemplo, alguém está na igreja, derruba alguma coisa na igreja, enfim, e você está lá para você limpar. Então, eu acho que nesse sentido ele te ensina muito servir a igreja nesse sentido. Eu não acredito que biblicamente todo mundo tenha que passar por isso, mas a pessoa que passa, naturalmente, ela cresce. Com certeza. Eu, na verdade, não fui diácono nem presbítero, né? Mas eu servia muito na minha comunidade. Então, eu fui líder de adolescentes, fui líder de jovens. Inclusive, assim, a experiência que eu tive, eu não venho de um berço cristão, evangélico. Eu nunca tive uma referência do que significa ser pastor ou como eu deveria caminhar, né, nesse ministério pastoral, transitar, quais eram as etapas. Então, foi a igreja que me desafiou nessa direção, que via em mim essa questão. Então, eu acho que isso é muito importante. Então, antes dos presbíteros e diáconos serem escolhidos pela comunidade ou serem apresentados à comunidade como postulantes, né, a esses ofícios, eles devem ser experimentados, se não dentro do ofício, em alguma área da igreja. Então, por exemplo, todos os candidatos a diáconos e presbíteros da Joy, eles tiveram que passar por algumas etapas, servir em ministérios. Exemplo, presbíteros. Todo presbítero, necessariamente, tem que estar envolvido num PG, tem que estar liderando um PG. O que é liderar um PG? É a capacidade de pastorear pessoas, Perfeito. Ensinar, cuidar, né? Eles precisam estar envolvidos num ministério da Joy, servindo em alguma área, né? E ser engajados com a vida da comunidade. Então, eles foram nomeados porque nós já vimos neles pessoas com as quais nós podemos contar, que têm coração disposto a servir. Porque na nossa igreja, a liderança ela tem muito mais a ver com serviço. Perfeito. Do que com privilégio, com prerrogativa de ser servido. Sim. Então, a gente olha muito no mundo, talvez aí secular, corporativo, a liderança como status, como a oportunidade de você ser servido. Na verdade, a importância de muitas pessoas é medida a partir disso. Quantas pessoas te servem? Qual o tamanho da sua empresa? Qual o tamanho da sua equipe? No reino de Deus, a lógica é diferente. No reino de Deus, e pelas lentes do Evangelho, eu não sou importante à medida que eu tenho um grupo me servindo. A minha importância está em servir pessoas. Foi isso que o nosso mestre nos ensinou. Perfeito. Ele falou, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, assim, presbíteros e diáconos, eles precisam ter um coração de servo, entender que a posição de liderança não é para ter poder, nem para ter privilégio. É para se sacrificar e é para servir. Porque se não for assim, vão estar no lugar errado. Muito bom, né? E isso também, eu acho que também fica uma mensagem até para a nossa comunidade. Não é porque o irmão não é presbítero ou não é diácono que ele também não tem que ajudar a comunidade, pelo contrário, né? Existe vamos dizer, esse cargo, essa posição de presbítero e diácono, mas que a igreja também tem que dar o suporte para a comunidade, dar o suporte para a igreja, né? Pastor Hélio, no começo tu disseste uma coisa que foi bem interessante, assim, e chegou uma pergunta que tem muito a ver com o que tu tinha falado.
Qual é a autoridade do diácono na comunidade? Tu disseste que ele é o cara que vai ver se o bebedouro está funcionando ou não está, se o estacionamento tem alguém violando algum automóvel ou não. Mas deixa eu ir um pouquinho mais profundo. Vamos pensar, eu tenho um filho de 7 anos e o meu filho ele é um pouco agitado. Vamos pensar que o meu filho está, por algum momento, fazendo algo que possa estar prejudicando a igreja no sentido, quebrando alguma coisa, não por vandalismo, mas por ser criança. Qual a autoridade? O diácono pode chegar para um pai e dizer assim, seu filho está estragando a igreja ou coisa desse gênero? Ele tem essa autoridade? Sim, ele tem essa autoridade e ele precisa fazer isso e a igreja precisa entender o papel dele, que ele está fazendo isso para o bem da comunidade. Por vezes os diáconos enfrentam problemas quando eles, por exemplo, vão falar com alguma família e de repente aquele pai ou aquela mãe acha que a pessoa não tinha autoridade ou não deveria falar assim com ele. Nós vivemos em comunidade, a igreja é em comunidade. E nesse caso, o diácono ele tem toda a autoridade, ele é um oficial da igreja nesse sentido. Então, a igreja, ao votar, ao acatar a apresentação desses irmãos, eles estão dizendo, quando esses irmãos, se porventura o meu filho, alguém da minha família, ou eu mesmo, estiver fazendo algo que for contrário às regras, ou estiver atrapalhando o bom andamento da igreja, essa pessoa tem o direito e a autoridade de chegar para alguém, naturalmente com Educação, amor, com com cuidado, com certeza. educação, mas todos nós devemos ser repreensíveis nesse sentido, ou seja, quem estiver errado precisa acatar a correção, é bíblico. Muito bom. E pastor Juliano, pensando para o presbítero, a mesma estratégia. Vamos pensar que tem alguém da nossa comunidade que não está tendo uma conduta correta como marido, como provedor. O presbítero tem o direito de chamá-lo, eu não sei se a palavra correta é advertir, mas chamar e conversar acerca de que a conduta dessa pessoa está errada, ou isso é uma função do pastor? Não, do presbítero também, né? Isso é parte do cuidado pastoral. Nós brasileiros temos uma grande dificuldade de estabelecermos conversas mais sérias e profundas. Eu acho que às vezes nós corremos esse risco de sermos superficiais nas nossas relações. E temos também muita dificuldade em ter conversas cruciais. E um pastor americano falou para mim recentemente, anteontem, na verdade, falou, vocês brasileiros têm um certo receio de terem conversas difíceis. Então, a gente contemporiza muito, a gente não gosta de entrar fundo em alguns problemas. Fazer perguntas que não são tão populares, perguntas difíceis, né? E no pastoreio isso pode acontecer. Eu, como pastor, eu posso estabelecer uma relação superficial com os membros, os presbíteros também. Por quê? Porque eu não quero ferir suscetibilidades. Eu não quero que as pessoas se magoem comigo e, talvez, por conta disso, de tentar cavar um pouco mais fundo nos problemas, de tratar a ferida, elas saiam da igreja, né? Agora, o chamado do presbítero é o chamado de cuidar de ovelhas, que envolve corrigi-las também. Uma das coisas que um pastor fazia, estou falando pastor do campo mesmo, né? Era ferir a ovelha rebelde, a ovelha que não queria estar junto com o rebanho, com as outras ovelhas, a ovelha que estava tentando pular cerca, né? Ele tinha que dar umas varadas na perna da ovelha, machucar a ovelha, para que a ovelha se aquietasse um pouco. E o que acontecia? Esse pastor, ao passo que feria a ovelha, ele também pegava essa ovelha, que ali estava numa condição difícil agora, carregava essa ovelha no colo dele, para curar essa ovelha. E a ovelha passava a se acostumar com o cheiro do pastor, com a voz do pastor, e aí ela era gradativamente curada. Então, o trabalho pastoral e o trabalho presbiteral, o ministério, ele envolve um cuidado que em certos momentos inclui você repreender e você ferir para curar, né? Então, vai fazer isso. É como aquele médico, né, Diegão? Aquele médico que está fazendo a cirurgia, está pegando o bisturi e abrindo, né, o corpo para tirar o câncer lá de dentro. Perfeito. E se o paciente pede para o médico parar de ferir, ele não está pedindo para o médico fazer o bem para ele, está pedindo para o médico fazer o mal. Então, às vezes, a gente vai ter que pegar o bisturi e passar na ovelha, e vai doer, muita gente não vai entender,
algumas pessoas vão sair. Eu, no meu ministério pastoral, já perdi pessoas, porque tentei entrar um pouco mais a fundo em alguns problemas, ser um pouco mais direto em algumas abordagens, e a pessoa não gostou, achou que eu fui invasivo demais, não achou que eu tinha essa autoridade para poder mexer com problemas pessoais dela. A gente vive num mundo altamente individualista, né? Então a gente resvala nisso. Mas respondendo, né, de forma mais sucinta, não, essa é a responsabilidade do presbítero. Não só ele pode, como ele deve, né? Mas fazer do jeito certo. Perfeito. Não deixar que esse possível cargo dê o direito de tomar decisões precipitadas somente porque é um presbítero, né? Exato. Acho que isso é importante. E se você gostou dessa história do pastor, eu não sei se vocês estão nos acompanhando nas redes sociais, mas no YouTube tem uma série de pregações que os pastores estão fazendo no livro de João. E da última, agora de sábado, foi o Bom Pastor. Recomendo fortemente que vocês assistam. Meus amigos e pastores, para nós podermos chegar ao final do nosso encontro, a gente falou sobre as funções do presbítero, a função do diácono, como ele pode ser, entre aspas, útil para a comunidade, né, o papel deles. Mas agora vamos inverter o papel. Como que a nossa comunidade pode auxiliar, ajudar esses presbíteros, esses diáconos, na condução nesse período que eles vão estar à frente da igreja? Como que é o papel da comunidade para esses membros? Eu acredito que o papel de todo cristão, primeiramente, o pastor Juliano comentava sobre a correção. Vamos pensar nesse viés. Se por acaso, por exemplo, você for um objeto de correção, nós temos que lembrar da passagem do livro de Hebreus, em que o autor ele fala, por exemplo, que se nós recebermos a repreensão, nós somos filhos. Você só não repreende quem não é filho. Você só não educa quem não é seu filho. O seu filho, o pai, o líder, ele tem toda a prerrogativa de chegar e dizer: meu filho, você precisa fazer isso, você está de castigo, não fará tal coisa, porque isso vai ser para o seu bem. Então, como membros dessa comunidade, a igreja tem que reconhecer que, caso nós tenhamos uma conversa dessa difícil, mais importante, que nós devemos acatar essa repreensão e entender que isso, por exemplo, está sendo feito para o nosso bem, para o nosso próprio crescimento. E, naturalmente, também eu acredito que o Juliano foi muito enfático e foi muito correto em enfatizar a posição do líder aqui como um servo. E eu acho isso fantástico, maravilhoso. Agora, do lado da igreja, então falar, já que ele é o servo, então deixa que ele faça tudo. Porque, por vezes, nós criamos essa expectativa. Bom, meus amados irmãos, antes eu dava o meu nome para ajudar a fazer alguma coisa, mas agora eu fiquei sabendo que foram eleitos alguns diáconos, existe uma equipe. Então eu já não tenho mais essa obrigação. Verdade. Então, não, nós continuamos precisando de pessoas, de voluntários. Essas são pessoas que estão dando o seu tempo, sabem que eles precisam de um compromisso um pouco maior, mas isso não elimina a nossa responsabilidade diária, cotidiana, com os compromissos da igreja. Eu acho que assim, duas formas da igreja contribuir com os líderes. Vou incluir diáconos e presbíteros. Eu até comentei no nosso culto, quando eu os apresentei. E os apresentei como candidatos a serem eleitos pela comunidade, né? Tem as recomendações bíblicas, diáconos e presbíteros, mas eu falei para a igreja, não sejam, usando aqui uma linguagem de provérbios, justos demais. Porque líderes são pecadores também. Perfeito. São pecadores, nós somos pecadores. Não adianta olhar para mim, para você, para o Wellington, como pastores, e exigir algo que a gente não pode oferecer. O supremo pastor é Cristo, não sou eu. Eu sou um pastor que busco viver uma vida de intimidade com Deus, mas eu sou um pastor quebrado. Suscetível. Eu sou um pastor suscetível a quedas, erros, falhas. Perfeito. Eu sou um pastor que preciso do supremo pastor, do bom pastor. Eu não sou o bom pastor. Né? Eu quero ser um pastor bom, mas eu não sou o bom pastor. Então, primeiro, a comunidade ter misericórdia e compaixão e não exigir demais. Porque tem gente que pode olhar a lista lá e falar, fulano de tal
tá fora aqui, não se enquadra muito aqui, porque, né, ele não toma uma taça de vinho, toma duas, tal, não sei o quê, né, não fala, o texto fala ali, mas apenas brincando. Eu acho que a gente pode ser duro demais com os nossos líderes. E saber que, assim, eu já fui duro demais com os meus líderes. Na minha adolescência, juventude, criticava muito. Quando eu passei a ser líder, e estar na vitrine, e ter teto de vidro, eu entendi muita coisa lá de trás e me arrependo. Calçou o sapato. Calcei os sapatos, calcei os sapatos. Então, aí viu onde eles apertavam. Exato. Então você olha e você fala assim, eu acho que a gente não pode ser tão duro assim. Segunda coisa é o que Hebreus 13 diz. Hebreus 13, versículo 17. Obedecei, aqui no caso presbíteros, a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, acho que essa é uma boa recomendação para a igreja, de nós resgatarmos esse princípio espiritual da liderança, de honrar a liderança. Isso é muito importante. Não honrar uma liderança infiel, de jeito nenhum. A nossa obediência a uma liderança, ela vai até onde essa liderança se mantém fiel aos princípios e valores do Evangelho. Se a liderança não está sendo submissa a Deus, ela não deve submissão de ninguém da comunidade cristã. No entanto, se são líderes que buscam fazer aquilo que está agradando a Deus, estão debaixo do que Deus diz, eles precisam ser honrados, obedecidos e amados. Muito bom. Meus amigos, a gente ficaria, acho que o dia todo falando com vocês, conversando com vocês. E se você que está nos ouvindo, nos assistindo, tiver perguntas, tiver dúvidas sobre assuntos como esse, por favor, manda e-mail, pode mandar mensagem. Se você não faz parte do nosso WhatsApp, da nossa comunidade aqui da Igreja Joy, por favor, procure um pastor, procure um líder e dê o seu número para que você possa estar sempre conectado com as coisas que estão acontecendo. Pastores, muito obrigado. Estou ansioso já para o próximo encontro e fiquem com Deus. Muito obrigado.